noite, nós estamos trazendo mais um vídeo para vocês, né? O nome do vídeo é Salvador Jesus não é da descendência de Davi. Espero que vocês gostem, né? Se realmente vocês gostarem, né? E aquele que não se inscreveu ainda no meu canal, né? Por favor, inscreva, né? E para que a gente possa dar sequência, né? Eu quase toda semana estou lançando um vídeo, né? E se você também se inscrever e dar um toquinho lá no sininho, você vai receber todos os meus vídeos, né? Assim que eu publicar no YouTube. Muito obrigado. Então, para mim começar esse vídeo aqui me contrapondo, né, a ideia que Jesus, o Salvador, é da descendência de Davi, eu tenho que buscar argumentos para provar que ele realmente não é humano, né? Então é isso que eu vou fazer. Se vocês colocarem lá, abrir sua Bíblia lá e ouvir aí no próprio vídeo, né, São João 8:23 está dizendo: E disse-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo e eu não sou deste mundo. Ok. O que todo mundo entende é o que está nessa Bíblia, né? Que tem uma biografia de Jesus, né? Tem o seu nascimento virginal, sua infância, né? Depois sua adolescência, e se diz até que ele é carpinteiro, né? Que ele herdou do seu pai, né? Seu pai que não é um pai biológico, que é José, o pai de criação. E esses 30 anos aí ele possivelmente, né? Ele se ocupava de ser carpinteiro como seu pai de criação. E que depois disso, né? Aos 30 anos ele começa seu ministério, né? Depois é crucificado, morto, ressuscitou no terceiro dia. Então a gente vai começar se contrapondo a isso, postando justamente que Jesus falou que ele não é de baixo, mas ele é lá de cima. Vós sois desse mundo e eu não sou desse mundo. Então esse primeiro versículo está bem explícito, né? Para quem não tem a primícia, bastaria só esse versículo para dizer que Jesus não é da terra, mas sim de outro mundo. Eu vou ler alguns versículos agora. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, filho do homem que está no céu. São João 3,16. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4,10. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ok, é um ponto pacífico entre eu e você, entre eu e a ortodoxia, né? Entre os católicos e os evangélicos, que Jesus desceu do céu. Ponto pacífico. Mas por que o pessoal não acredita no que está tão simples aqui? Jesus não falou que ele desceu do céu? Eu acabei de citar aqui que Jesus desceu do céu em 3 versículos. 2 deles no Evangelho de João e uma carta de Paulo, do próprio Paulo, dizendo que ele desceu do céu. Por que nós temos que acreditar, então, que ele nasceu, ele é carne, ele nasceu de uma mulher, da Virgem Maria? Por que nós temos que acreditar nisso? Vou continuando mostrando um versículo aí que vocês sempre leram, né? Mas nunca prestaram atenção. Está em Lucas 7:28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Preste atenção nisso. Jesus fala assim que dos nascidos entre as mulheres não há ninguém maior do que João Batista. Mas todos sabemos que o próprio João Batista admite que Jesus é maior que ele. Ele falou, eu não sou digno nem de desatar, né, os cordões das suas alpargas, né? Então Jesus ele também sempre falou que ele é maior que o templo, maior que isso, maior que aquilo. Então todos nós sabemos que ele é maior que qualquer personagem da Bíblia. Então esse versículo está bem explícito, que ele falou assim, dos nascidos entre mulheres não há ninguém maior que João Batista. Então nesse versículo Jesus está se excluindo. Você consegue enxergar isso? Jesus está se excluindo dos nascidos entre mulheres. Então ele não é nascido aqui nessa terra. Como eu disse e li anteriormente, eu sou lá de cima. Vocês são aqui de baixo. Então ele não é nascido de mulher. Aí quando eu questiono alguma coisa, eu falo assim que Paulo, eu sou marcionita, a Bíblia marcionita tinha as 10 cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. Aí todo mundo diz, mas Paulo realmente diz que Jesus é nascido de mulher. Então eles citam que justamente está aí, Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí o pessoal fala, tá vendo? Olha como você está errado. Olha, você não é marcionita, você não acredita nas cartas de Paulo? Olha o que Paulo falou, que ele é nascido de mulher e nascido sob a lei. Pronto, acabamos com você e acabamos com o marcionismo. Ok.
Bom, o que eu tenho na minha defesa é justamente a verdade. Bom, o Márcio, ele constituiu a sua Bíblia, né, em 120 da nossa era cristã. Só tinha as 10 cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. E depois, lá em 367, né, Atanásio, se eu não me engano, o Papa, ele realmente promulgou esse canon que nós temos aqui, que tanto a Igreja Católica como os evangélicos seguem. Mas Márcio, ele tinha realmente uma Bíblia que tinha as 10 cartas originais de Paulo. E eu creio que é daí justamente que eles tiram, né, que eles replicaram essas 10 cartas de Paulo para esse canon que está na nossa Bíblia. Então hoje, graças a Deus, digo eu, que é o argumento da minha defesa em favor da verdade, Tertuliano escreveu 5 livros contra Márcio. No seu livro 5º, ele replica justamente a carta que nós estamos precisando, aos Gálatas, tá? Então vamos ver, né, o que está escrito na carta replicada por Tertuliano. Gostaria de frisar, ele é opositor. Ele escreveu 5 livros para se contrapor, né? Então, esse argumento que Jesus é nascido de mulheres sobre a lei seria um argumento fortíssimo, porque ele era contra Márcio, e com o Márcio era contra o nascimento virginal. Então, isso daí, se tivesse realmente na Bíblia, estaria nesses 5 livros, né? No 5º livro de Tertuliano. Vamos dar uma olhada. Eu colei e copiei um trecho, tá, desse 5º livro, né, de Márcio, onde ele replica justamente a carta aos Gálatas. O trecho que está frisado não tem a palavra nascido sobre a lei, nem nascido de mulher. Você pode ver, abaixo eu vou deixar o link, tá? Ou se não, vocês podem procurar na net aí, é o 5º livro de Tertuliano contra Márcio. Você vai ver que ele replicou essa carta aos Gálatas, e isso dá margem para a gente reconstruir inteiramente a epístola aos Gálatas, né? Uma reconstrução, né, sem mácula, sem passar pelos concílios e os adendos, acréscimos, as interpolações. Então esse escrito é por volta do ano 200 e esse escrito está sem mácula nenhuma. Então vocês podem notar que não está escrito nascido de mulher e nem sob a lei. É uma questão somente de vocês pesquisarem, tá? Outro argumento também que o pessoal lança é Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 3, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu na descendência de Davi segundo a carne. Ok, eu falei para vocês que essa Bíblia ela está totalmente interpolada e acrescida. As próprias cartas de Paulo foram interpoladas e acrescidas, e isso daqui nada mais é de uma interpolação. Poxa, se não fosse uma interpolação, estaria nos 5 livros de Tertuliano. Isso é um fato. Isso aqui é um prato cheio para Tertuliano, ou para qualquer um, ou para Irineu, Epifânio, qualquer um opositor de Márcio e dos gnósticos. Isso aqui é um prato cheio, né? Estaria dizendo aqui Jesus foi prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. É tudo que Márcio não acreditava, e nem que os gnósticos acreditavam, e nem que Paulo acreditou. Porque o próprio Paulo fala assim, que o mistério de Cristo foi escondido até dos anjos. Ninguém sabia desse mistério de Cristo. E o próprio Paulo também nunca mencionou nas suas cartas um nascimento virginal, e muito menos desse Jesus de Nazaré que todo mundo, que a ortodoxia inventou. Ele nunca falou sobre isso, né? Então isso daqui é uma interpolação grossa, né, para justamente fixar na nossa mente, né, que Paulo tenha dito isso. Então vamos ver mais o que Paulo fala em Romanos 8,3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Paulo diz que Jesus era um homem? Não. Jesus, ele veio na semelhança. Ele é um espírito vivificante. Quando entrou aqui na terra, ele tomou para si uma semelhança dos homens. Isso é bem explícito em qualquer livro da Nag Hammadi,
no Grande Sete, no Apocalipse de Pedro, mas aqui nós nem vamos falar sobre Anak Hammadi, né? Nós estamos tentando mostrar por esses versículos aí que tem nessa Bíblia que todo mundo tem acesso, né? Então, ele veio na semelhança do homem, parecido. Ele tinha uma imagem, né? Um espírito que tinha uma imagem humana. Continuando com Paulo, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 16. Quer dizer que muitas pessoas naquela época pregavam, né, que Jesus Cristo realmente tinha nascido da carne, né? Mas Paulo fala que agora, pela revelação, tanto ele como aqueles que ouvem a Paulo, já não conhecem Jesus como a carne. Ou seja, como eu disse, para Paulo, Jesus ele é um espírito vivificante. Ele não tem carne nenhuma, ele só tem a aparência humana. E ele diz mais em Colossenses capítulo 1, versículo 2, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, o Cristo de Jesus não é carne. O Cristo de Paulo não é a carne. O Cristo de Paulo é aquele Cristo espiritual que ele diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Ele diz, o Senhor, ele é espírito, né? Então o conhecimento de Paulo não era do Jesus de Nazaré, mas do Cristo espiritual, no Cristo espírito vivificante. Vamos ver o pensamento do apóstolo Paulo. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito de alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem é o Senhor e é do céu. Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente, homem, alma, corpo, alma. E o segundo Adão, que é tipificado pelo Salvador, ele é em espírito vivificante. Não que ele se tornou, né? Muita gente pensa, depois da ressurreição, que ele teve um corpo glorificado, se tornou um espírito. Não, aqui não diz isso. Paulo diz que o primeiro Adão foi feito em alma vivente e o último Adão em espírito vivificante. Então ele foi feito em espírito vivificante, né? Não vamos distorcer o que Paulo disse, né? Então, para Paulo, ele acredita que o Salvador é espírito vivificante que desceu do céu aqui para nos trazer a mensagem do reino dos céus. Continuando em Paulo, o Cristo proclamado por Paulo é frequentemente designado como primogênito. O primeiro, ele é o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, o primogênito entre muitos irmãos. Agora Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, as primícias dos que dormem. Mas em que sentido Paulo falou isso? É impossível aplicar tais descrições a qualquer personagem histórico. Nenhum Jesus histórico de carne e osso poderia ser o primogênito dos mortos. Isso aqui nós temos que entender quando Paulo menciona Cristo, que ele é o primogênito dos mortos, ou seja, ele é o primeiro desse mundo aqui de morto, porque Jesus sempre falou que os mortos enterrem seus mortos. Então, para Jesus, nós somos mortos. Para Paulo, nós estamos dormindo. Então, se ele é o primogênito dos mortos, quer dizer, ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. O que é ressuscitar dos mortos? É se elevar desse mundo onde só tem morto. Para ele, esse mundo aqui é recheado, é cheio de pessoas mortas, que os mortos enterrem seus mortos. Então, ressuscitar dos mortos é se elevar desse mundo. Então, ele é o primogênito dos mortos, ou seja, é o primeiro, né, que ascendeu aos céus aqui. Não é dito em João?
Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, aquele que está no céu. Então, ninguém desceu do céu, o céu que eu digo aqui é o pré-Roma, ninguém desceu do pré-Roma, senão aquele que foi para o pré-Roma, o Cristo que lá está no pré-Roma. Então, ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro a ascender desse planeta Terra para o pré-Roma, para os céus dos céus, para os céus da antimatéria. Agora vamos sair um pouquinho de Paulo, vamos falar dos evangelhos. Se você é um estudante da Bíblia, você está começando agora, você pode consultar o Google. Você vai ver uma coisa, que os 3 evangelhos, né, sinótipos, né? Sinótipos quer dizer que se você alinhar ele na vertical, passagem por passagem, você vai ver a mesma passagem dita em um, dita no outro e assim por diante. Por isso que são sinótipos, né? A mesma passagem tem um, tem outro e tem outro. Então a gente pode ver que o livro de Marcos, ele é o mais antigo de todos. Isso aí é uma breve consulta no Google. Dá pra gente verificar isso com a maior facilidade do mundo. Se ele é o mais antigo de todos, ele seria a fonte primordial dos demais sinótipos, que é Mateus e Lucas. Então ele seria a fonte para que Mateus replicasse, que Lucas replicasse, né? Mas tem uma coisa interessante em Marcos, não tem o nascimento virginal de Jesus. Tem só, realmente, a passagem de João Batista. E coincide muito bem com o testemunho da verdade que Nag Hammadi, que a primeira aparição do Salvador, de Jesus, é que ele desce no Rio Jordão, vem dos céus e desce no Rio Jordão. Coincide, tá? Marcos, ele não tem nascimento, não tem biografia de Jesus ou do Salvador. Por que os 2 sinótipos teriam? Justamente porque foram interpolados, acrescidos, para justamente dar consistência. E você pode ver que nesses 2, aonde tem o maior erro, né, os maiores erros que eles tentaram inventar esse nascimento virginal de Jesus, nascimento carnal, e aonde que eles cometeram os maiores erros que a gente vai mencionar mais para frente, tá? Bom, se vocês notarem, né, há um esforço muito grande no livro de Mateus, Lucas, de provar a descendência de Davi, a linhagem, né, de Davi, provar a descendência de Jesus pela linhagem de Davi, para que assim ele fosse herdeiro, né, do trono de Davi, para se cumprir, né, pela caneta, digo eu, as profecias do Velho Testamento, né? Então eles cometem uma grande gafe que tanto em Lucas e Mateus tem a genealogia de Jesus. Bom, isso aí é notório, eu nem vou entrar nessa questão de genealogia, deixa o pessoal aí que gosta de fundamentalismo, né, para procurar isso. Mas a genealogia, elas não batem. Chega um certo momento que você vai vendo a árvore genealógica, não bate as descendências, né? Bom, aí é o primeiro erro. Um erro visível, cabal, então grosseiro, que dá para entender que eles inventaram essa tal de genealogia de Jesus. Outra coisa, muita gente fala que essa discrepância é porque a genealogia, um disse por José, outro que disse por Maria. Tá bom, vamos admitir que isso daí esteja certo, mas ela é impossível, porque se eu admitir que Jesus teve uma descendência de Davi por José, eu estou dizendo que José é o pai de Jesus. Então eu vou contra a própria Bíblia, que diz que ele é por obra e graça do Espírito Santo. Ou seja, que mesmo ele sendo casado, Maria sendo casada com José, ele não teve relação sexual nenhuma com ela. Então Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Então ele não tem nenhuma descendência de José. Não foi o espermatozoide de José que foi colocado em Maria, né? Segundo essa Bíblia, mas foi por obra e graça do Espírito Santo. Então o pai de Jesus não é José, é o Espírito Santo. Então essa linhagem por José não é possível, né? Bom, aí todo mundo fala, bom, é a linhagem por Maria. Aí eu vou refutar pelo seguinte: eu não sou judeu, o judeu poderia explicar melhor, mas eu sei, lendo, que todas as descendências e árvores genealógicas se partia do homem, né? Nunca se partia da mulher. Então, por mulher,
não pode se constar a descendência. Bom, mas tudo bem, por que então eles frisaram essas duas genealogias e depois colocaram que o Espírito Santo é o Pai de Jesus? Bom, acredito eu, na minha humilde maneira de pensar, ser filho do Espírito Santo é milhares ou milhões de vezes ser filho da descendência de Davi. É melhor ser filho do Espírito Santo, né? Ter uma descendência, né? Uma genealogia, né? Celestial do que uma genealogia terrestre, né? Então, para que realmente ter uma explicação de uma genealogia humana se ele é concebido, né, por obra e graça do Espírito Santo? Não há coerência nisso, né? Bom, resumo é isso. O Salvador, ele desce no Rio Jordão, ele é uma espécie de uma holografia que ficou 1 ano aqui com a gente. Ele é espírito, tá? Ele não tem corpo, ele veio na semelhança humana, ele veio a aparência humana, mas ele era fluídico. Tanto é que ele falou, onde tiver 2 ou 3, eu estou, não estarei, estou no meio. Ele passou no meio de pessoas, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, e ora ele aparecia, e ora ele desaparecia. Bom, você acha, mas é impossível, né? Aparecer um homem assim, um homem não gerado de mulher. Mas se vocês acham tão impossível, como é que vocês acreditam no Adão, né? Quem que gerou Adão, né? Quem que gerou Adão? Ele nasceu, alguém teve um pai, teve uma mãe? Não, ele foi justamente concebido, né? Então o próprio Jesus também não tem descendência nenhuma, humana nenhuma. Se existe alguma descendência, como dizem em Hebreus, né? A descendência de Jesus, se tiver uma linhagem, é a linhagem de Melquisedeque, aquele que não teve nem princípio e nem fim, né? E Jesus, então, ele é um espírito vivificante. Então a invenção foi da Igreja Católica, né? Que fez uma biografia de Jesus com seu nascimento, né, virginal, com a sua infância, tudo para isso fixar, né, a doutrina ortodoxa, né, que é justamente a doutrina judaica.